Gente, vamos começar agora. Nosso toque de ar é contigo, Gabi. Bom demais. Salva de palmas para o Rafa, gente. Vamos lá. Bom dia. Gente, nesses últimos tempos eu tenho aprofundado bastante em criar soluções. Eu falei ontem um pouco sobre isso na minha apresentação de inteligência artificial aplicada, que não necessariamente é aquele monte de teorias e coisas que a gente acaba vendo o povo falar por aí, que você fica mais viajando na maionese do que algo prático, né? Eu vejo que o Marco acabou de chegar aí, cadê o Lang? Tá lá. O Lang é um cara muito assim também, pega uma parada, otimiza muito e implementa para gerar resultados. Inclusive, Lang, você está convidado para o talk agora, tá? Só para te falar. Seguinte... quero falar de três aplicações bem rapidinho e a gente já vai começar o talk que eu montei nesses últimos tempos que foram muito legais. A primeira delas é a recompensa personalizada. Eu não sei se todo mundo aqui já viu essa parada da recompensa personalizada. Alguém não faz ideia do que é isso? Tá. Só tu? Ninguém mais? Okay. Então, seguinte, tá? Em relação à recompensa personalizada. A gente tinha um custo do lead mais ou menos em R$20 na Green. E aí, a gente tinha algumas dificuldades de captar lead, e a gente entendeu que era possível criar uma recompensa que fosse personalizada para cada um dos leads, com um plano personalizado relacionado àquilo que ele estava precisando resolver de problema naquele momento. Basicamente, o lead ele entra, tem uma conversa lá com um robô, que parece muito que é um ser humano realmente conversando com ele. Eu tenho uma mentoria hoje que eu ensino a montar isso, e dentro dessa mentoria, o Júlio está lá, teve pessoas que entraram e, aprendendo a implementar a parada, falaram, caramba, então não era uma pessoa conversando comigo lá? E essa conversa nesse bot, ela capta muitos dados, e esses dados são enviados para a inteligência artificial, e a inteligência artificial cria um plano personalizado e envia no e-mail em anexo para a pessoa. Um dos exemplos que funciona muito bem para a gente é o diagnóstico de lucro. Toda hora eu recebo aqui, a gente joga tráfego no diagnóstico de lucro, e basicamente é o seguinte, o Bruno Capanema está ali. O Bruno ele tem um negócio digital gigante, fatura milhões todos os meses, e aí o Bruno entra lá e ele fala, putz, deixa eu fazer um diagnóstico de lucro aqui. O robô vai conversando com ele, vai entendendo as informações do negócio dele, vai entendendo os gaps que ele tem, que ele pode aumentar o lucro, e no final gera um diagnóstico com todos os gaps que ele tem, com sugestões de como ele pode preencher esses gaps, com copy de recuperação de venda por WhatsApp, copy de recuperação de venda por e-mail, e já gera quanto ele vai aumentar de faturamento se ele implementar esses gaps. Por que esse diagnóstico de lucro é importante, por exemplo, para a Green? Porque ele pega todos os infoprodutores que têm faturamento. O cara entra lá e gera o documento, recebe e realmente funciona, realmente te dá vários insights. Depois eu posso mandar o link para quem quiser testar o diagnóstico de lucro. Então esse foi um deles, a recompensa personalizada. Ela baixou o nosso custo do lead em 5 vezes, ela gera leads que são muito mais qualificados, porque o lead entrega muito mais dados, ele fala do que ele faz, ele fala a transformação que ele tem, ele fala o faturamento que ele tem, não é só uma página de captura com nome, e-mail e telefone, para depois a gente começar a qualificar o lead. E o lead ele tem um nível de consciência muito maior, porque ele passa a gerar dados e ele recebe um documento, que é um documento totalmente personalizado, que eleva o nível de consciência dele em relação ao teu negócio. Essa é a recompensa personalizada. Segundo, tá? Falei que eu tenho essa mentoria, eu tenho ajudado algumas pessoas a sair do zero e faturar R$30 mil. A ideia é a gente trabalhar essa formação de base de clientes da Green. E nesse processo, a gente começou a ter muito suporte lá. Suporte, e as pessoas com dificuldade de implementar essa inteligência artificial. E aí, nesse processo, eu desenvolvi uma parada que é um suporte ativo de IA. Só que esse suporte ativo de IA é uma parada que eu quero muito recomendar, e depois eu posso abrir para vocês com mais calma, eu posso até gravar vídeos e mandar lá dentro do grupo para mostrar, só quero mostrar as possibilidades aqui. A gente pegou todas as aulas que tem a base de conhecimento, com todas as trilhas dentro da mentoria, baixou todas essas aulas, transcreveu, gerou as legendas e criou documentos. Foram 600 páginas em um documento, e esse documento eu alimentei a inteligência artificial, um agente lá dentro do OpenAI, e esse agente, ele agora passou a ser o meu suporte. Além
do conteúdo, eu coloquei em cada uma das aulas transcritas o link da aula e eu peço para ele, se a pessoa surgir com alguma dúvida, que você consegue identificar mais ou menos o tempo, você já manda o link da aula dizendo em que minuto da aula ela vai aprender aquilo, mas você já tira a dúvida e já resolve o problema da pessoa aqui. Beleza. Isso com base no meu conhecimento, no conhecimento que eu tenho dentro desse programa, que gerou 600 páginas de documento. Porém, eu ensino a usar um Make, eu ensino a usar o Typebot, eu ensino a usar o OpenAI, eu ensino a usar várias ferramentas ali dentro. E essas ferramentas também têm suas próprias bases de conhecimento. Então eu alimento esse agente com a base de conhecimento das ferramentas que eu ensino a usar, e o meu suporte, ele passa a dar suporte relacionado ao programa, ao método que eu ensino, mas também às ferramentas que eu ensino a usar. Então, todas as dificuldades de implementação, agora não sou só eu ensinando com o meu conhecimento, mas também com a base de conhecimento de todos esses programas, de todas essas ferramentas. Beleza? Outro ponto importante aqui. Esse suporte ativo, ele identifica as dores da pessoa, ele conversa com a pessoa, ele entende esses problemas. Dentro desse agente, dentro desse suporte, eu posso colocar descrições e nomes, valores e preços, com links de pagamento, de outros produtos que eu tenho. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu no passado entrei acho que era GoDaddy, para resolver um problema de um domínio lá que eu não estava conseguindo fazer integração. E eu comprei 3 coisas, por eu pedir ajuda no suporte. Esse suporte ativo, que você pode plugar em todos os teus produtos, ele também se torna um vendedor ativo para você. E quando a pessoa entra com dificuldade em algo que você tem um outro produto que resolve o problema, ele já vende. E ele pode seguir um script. Lá fora tem uma ferramenta que chama AirAI. Alguém já conhece a AirAI? Boa, Guga, Nicole. A AirAI faz o quê? Hoje a Tesla usa a AirAI, só para vocês terem uma noção. A AirAI é o seguinte, você gera um script, escreve tudo lá, seguindo um roteiro de vendas, e a inteligência artificial, você sobe uma base de leads, essa base de leads com o número de telefone, a AirAI começa a ligar e conversar com as pessoas, como se fosse literalmente um ser humano, seguindo um script personalizado de acordo com cada resposta que essa pessoa dá no telefone. E no final, ela leva, no caso da Tesla, para o cara ir para uma loja, fazer um test drive, ela já faz o agendamento. Então imagina que hoje a gente já consegue colocar isso em chat, dentro de um suporte ativo, para vender outros produtos que a pessoa abre de problema. Você testou, né, Júlio? Quer falar aí? Tem um microfone? Alguém tem um microfone perto aí para o Júlio? Bom dia. Eu testei, Gabriel. Pessoal, é impressionante isso que ele está falando. Então, 600 páginas. Eu tenho muita dificuldade com tecnologia. Meu negócio é prática. E na tecnologia eu apanho que nem um retardado. Com esse negócio, o suporte esse grupo que o Gabriel tem, é impressionante o suporte deles. A gente manda uma pergunta lá, alguém entra, responde de verdade, é legal, bacana. Mas isso aqui é um link. Você entra no link e fala, estou com dúvida no Make, puf, está aqui. Eu estou com dúvida, está aqui. É muito prático você colocar isso na sua programação, porque realmente vale a pena demais isso, facilita muito a vida da gente. Muito bom, Julião. Isso aí, é bom demais quando você fala e vem alguém e endossa o que você está falando. Obrigado, viu? O que acontece? Eu posso abrir isso para vocês, tá? Eu posso mostrar o template, inclusive posso baixar lá o JSON, mandar para vocês que quiserem instalar. É mais simples do que parece, muito mais simples do que parece. E aí vamos para a terceira aplicação, e essa aplicação é uma aplicação que eu preparei para dar de presente para vocês, tá? Hoje existe uma tendência agora, a gente tem muito trabalho de high ticket, muitos produtos high ticket, eu acho que a maioria aqui vende produto high ticket, e existe um fluxo uma tendência muito grande de funis que são de low ticket, para gerar leads com custo zero, que eleva o nível de consciência, e o time comercial, ou as automações, como é o caso da Nicole, entra lá e vende para esses leads. E aí o que eu montei, tá? Eu montei um fluxo que gera e-books preparados, prontos para você, que monta esse funil de low ticket. Eu quero dar esse fluxo de presente para vocês depois, para vocês gerarem esses e-books. Porém, não são só e-books soltos que a inteligência artificial gera. É um fluxo que você preenche alguns dados,
No final desses dados que você preenche, ele vai perguntar qual é o primeiro e-book que você deseja criar. Você bota lá o título, como que você gostaria que mais ou menos o conteúdo fosse. Você faz uma descrição, e aí depois ele vai te perguntar, dentro desse e-book, existem outros produtos que você gostaria de vender? E aí você pode dar a sugestão de 4 produtos, com nome, com descrição desse produto, os problemas que ele resolve e o link de pagamento. E aí o e-book que você está construindo pela inteligência artificial, que a pessoa vai comprar por 10, 15, 20 reais no teu funil de low ticket, ele já entrega um conteúdo que direciona a pessoa a ir para o teu próximo produto. E aí você pode colocar 4 produtos assim. Então, se você tem um curso online, se você tem uma mentoria, se você tem um mastermind, se você tem um grupo de acompanhamento, se você tem qualquer coisa, o próprio e-book cria o conteúdo, elevando o nível de consciência da pessoa de que ela precisa essa tua mentoria, por exemplo. Tá? Esse é um ponto. Além disso, ele vai te perguntar, você já tem a ideia do order bump que você vai colocar? Não, ainda não. Então, ele vai te dar 5 sugestões de order bump. Gostou de alguma delas? Não, gera de novo, até você achar pô, esse aqui é legal. Você joga lá, ele já vai gerar um order bump, segundo order bump, e já gera um upsell para você fazer um funil aí com 4 produtos de low ticket. Você monta esse funil, você monta os produtos desses 4 para esse funil de low ticket em 30 minutos. Você preenche, nem isso, tá? Você preenche tudo ali em 5, 10 minutos, você recebe no teu e-mail, em 20 minutos os e-books prontinhos, só diagramar e botar para rodar. Então, sei lá como é que eu vou botar isso aqui, funil de e-books, tá? Esse aqui eu vou mandar o link para vocês depois, é um presente que eu quero dar. Aí sim, hein? É um presente porque eu tenho certeza que isso aqui é a tendência, muita gente vai precisar desses funis de low ticket agora, tá? Para vocês terem uma ideia, tem um conhecido nosso que é muito forte no mercado, e ele estava abrindo para a gente esses dias que ele tem 4 produtos high ticket, e aí esses 4 produtos high ticket, ele estava começando a ter uma dificuldade de vender esses produtos high ticket. E ele começou a plugar esses funis, que são funis de low ticket, para gerar leads a custo zero para comprar os produtos high ticket. E ele hoje tem 94 funis rodando que geram clientes qualificados para comprar os produtos high ticket. Então, basicamente, o que eu montei aqui é um gerador de produtos para você botar quantos funis de low ticket você quiser botar para rodar na hora que você quiser. Show? Vou mandar para vocês. Agora sim, vamos começar o nosso talk. Quero chamar aqui na frente umas pessoas que são referências para mim em inteligência artificial. Aprendi pra caramba com cada uma dessas pessoas. Quero chamar o Marco Lang, quero chamar a Késia e quero chamar o Bruno Gabarra para a gente bater um papo sobre inteligência artificial aqui, nesses minutinhos tops que a gente tem. Bem-vinda, Késia. Vamos nessa, gente. Fiquem à vontade. Puxa uma cadeira, senta no chão. Vamos nessa. Quer dar um... Ontem vocês já se apresentaram, eu acho que todo mundo, praticamente todo mundo estava aqui, mas eu queria que vocês explorassem um pouco o que cada um tem encontrado de soluções de inteligência artificial que podem ser aplicadas. Aí, gostei. Obrigado. Toca aqui, não foge de mim. Aí, ó. Compartilha um pouco, Késia, sobre a tua visão em relação ao que hoje você, como uma das pessoas que foi a pioneira, né, da inteligência artificial relacionada à COP e tal no Brasil, tem visto. Bom, para quem não estava aqui ontem, meu nome é Késia Demétrio, e baseado em todas essas questões de inteligência artificial, o que a gente tem aplicado que, de fato, tem ajudado muito. Qual que é a pior situação hoje do mundo dos infoprodutores, da gente que está aqui? De fato, estar sobrecarregado com o operacional, né? Então, o que eu pude perceber ali? Que se a gente usasse a inteligência artificial para que, de fato, a gente saísse um pouco da operação e partisse um pouco mais para o estratégico, usando a inteligência artificial como esse fator primordial de operacional, a gente conseguiria acelerar muitas outras coisas. Então, por exemplo, a gente que fala para um público, né, mais, vamos dizer assim, mais raso, mais básico, a galera tem muita dificuldade de construir uma copy, construir um produto, construir uma página de vendas, enfim, qualquer coisa que esteja ligado a esse mundo operacional. E aí,
foi no finalzinho de 2022 para 2023, né, que foi quando a IA teve aquele hype todo. Eu trouxe toda aquela questão da estrutura de prompt, né? Porque a gente está falando aqui de inteligência artificial, mas igual eu falei ontem aqui, se você não sabe estruturação de prompt, para você utilizar as inteligências artificiais, de nada adianta. Então, a gente foi procurando algumas vertentes, procurando coisas que pudessem facilitar o uso da inteligência artificial para essas pessoas que precisavam dessas coisas mais básicas. Então, como que eu crio uma copy melhor usando a inteligência artificial? Como que eu crio uma página? Como que eu crio, por exemplo, uma análise de tráfego? Então, nosso amigo ontem falou que ele sobe não sei quantas campanhas, mais de 200 campanhas. Como que você faz isso, um ser humano, analisar 200 campanhas em menos de 1 hora? Então, existem artifícios ali que você coloca na inteligência artificial, ela analisa, já te dá o relatório. Então, mas aí você baixa esses relatórios, imputa no GPT? Você baixa esse relatório do próprio gerenciador. E aí, o que eu fiz? Fui estudando as principais referências de tráfego, fui estudando ali, principalmente, qual que eram as estratégias, né? E aí eu colocava dentro do próprio chat GPT ali, dentro do GPT personalizado, do robô que eu construía, e falava, olha, eu preciso que você analise isso aqui e me dê as métricas baseadas nas minhas diretrizes. Isso é muito importante. Se as pessoas não têm essas diretrizes próprias, você meio que fica à deriva da inteligência artificial. Ela vai te dar um resultado, né? Então, se você tem uma diretriz ali, ela consegue te dar resultados melhores. Então, fui vindo ali estudando mais nessa questão da engenharia de prompt na aplicação ali do operacional dos negócios. Isso é uma coisa que eu queria muito falar com a Kézia, tá? E compartilhar com vocês. A Kézia, provavelmente, das pessoas que eu conheço, é a pessoa que monta prompts mais poderosos, porque ela faz de uma parada completamente diferente do que normalmente a gente faz. Chega ali, faz uma pergunta ou pede para alguma coisa. Fala um pouquinho sobre como você monta seus prompts e tal. Beleza. Qual que é a linguagem original de uma inteligência artificial? Então, vamos pensar lá com a mente de programador, né? Os programadores usam língua de programação. Então, é Python e outras milhares de linguagens que nem todo mundo sabe. Então, comecei a estudar a fundo como, de fato, o ChatGPT ou qualquer IA poderia compreender melhor o que eu estava falando. Então, eu comecei o quê? Bom, eu sabia um pouco de programação, mas eu não sabia programar de fato. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu sei que o ChatGPT sabe programar, tanto que os próprios programadores, hoje em dia, eles utilizam a própria inteligência artificial para ajudar nessa programação de código e tudo mais. Então, eu falei, bom, eu não sei programar, eu vou pegar um robô que saiba programar para mim, eu vou fazer toda a minha estruturação de prompt, então eu tenho todo um passo a passo lá de 9 passos, depois, quem quiser conversar, posso compartilhar esses 9 passos, mas eu pegava todo esse mega prompt, toda aquela estrutura, aquele PDF, e eu jogava dentro desse robô, que transformava todo aquele prompt normal em uma linguagem de programação. E aí sim eu jogava dentro do ChatGPT ou dentro do meu robô para que, de fato, ele pudesse compreender melhor o que eu estava falando. Então, é uma linguagem muito mais assertiva do que você falar, e aí, ChatGPT, tudo bem? Me dê isso aqui, entendeu? Então, tem toda uma diretriz. A inteligência artificial é muito pragmática. Sim. Então, se você não segue essa linha, provavelmente você não vai ter o resultado que você quer. Você consegue mandar dentro do grupo depois esses passos? Consigo. Eu vou compartilhar do meu lado o que eu testei muito nesses últimos tempos em relação a prompt, que foi o que mais funcionou, que são uma base de um prompt bom precisa ter esses 4. Primeiro, contexto. Então, agora você é um copywriter que faz fotos incríveis para um fotógrafo, tal. Beleza. Depois eu dou informações. Essas aqui são as informações do que você vai precisar para criar o que eu quero. Bota todas as informações. Depois, você dá as regras. Você vai fazer desse jeito. Importante. Toda vez que você coloca importante 2 pontos, ele vai priorizar muito mais para que aquilo fique daquele jeito. Então, e por último, a chamada para ação. Agora, faça bibi. Então, são esses 4 pontos. Contexto, informações, regras e chamada para ação. Tá? Meu modelo. Aí depois a Kézia traz o dela, que provavelmente é muito mais completo.
Beleza? Obrigado, Kézia. Nada. Salva de palmas para a Kézia já. Kézia é um monstro. Bruno Gabarra, um cara que agora trazendo uma visão muito mais de ferramentas. Eu gostaria muito que a gente aprofundasse um pouco nessa visão toda que você tem, inclusive das soluções que você está criando hoje de inteligência artificial e conectando. O Bruno é um cara que ele está por trás de soluções de inteligência artificial. Acho que ele vai poder compartilhar bastante sobre o que tem de futuro e do que você está fazendo hoje já. Maravilha. Ótimo dia, galera. Então, eu sou Bruno Gabarra, eu sou fundador da Funnel Hub e a gente é uma ferramenta de automações, integrações ali com inteligência artificial. Qual que é o foco hoje, Gabrielzão, que eu acho que assim, existe uma oportunidade muito grande no mercado, é onde a gente está se posicionando mais, no fato de conseguir tangibilizar as inteligências artificiais de forma extremamente prática para um negócio tradicional. Então vamos pegar lá, por exemplo, o exemplo do Guga, né? Tem uma loja de seminovos, que vende carros seminovos. Hoje em dia é muito complexo para uma loja dessa conseguir aplicar alguma coisa de inteligência artificial de fato. O que a gente está criando lá na Funnel Hub? É uma solução onde a gente possa ter uma simplificação e uma aplicação direta no dia a dia dessa loja. Por exemplo, uma loja de carro, ela vai receber muito lead no WhatsApp. E eu vim do mercado de tráfego, né? Então eu fui gestor de tráfego e dono de agência de tráfego por muitos anos. E o maior desafio que eu sempre vivia com negócios locais era que esses negócios locais eles não conseguiam receber bem aqueles leads. Então, vamos pegar de novo o exemplo da loja de carro, né, Guga? Você deve ver isso muito lá. O cara recebe o lead no WhatsApp, ele deixa o lead lá, encostado. O lead chega na loja, ele dá aquela atenção, recebe na hora. Né? E um exemplo que eu sempre usei para treinar essa galera do negócio local era, cara, o lead chegou no WhatsApp. Qual é o sentido de você deixar ele esperando 5, 10, 20 minutos? Se o cara chegar na sua loja e você deixar ele esperando 20 minutos, o que você acha que vai acontecer? No WhatsApp não é diferente. Provavelmente esse cara, depois de 2, 3, 5 minutos, ele já vai estar conversando com outra loja. Então, esse foi sempre um desafio, como agência de tráfego que eu vivia lá, de conseguir trazer uma solução completa de ponta a ponta. Porque quando a gente fazia o tráfego e trazia um lead qualificado, esse lead ele não conseguia ser utilizado na prática ali por aquela empresa. Então, o que a gente está fazendo hoje? Usando a inteligência artificial de forma acessível para qualquer pessoa. Hoje o foco total é no WhatsApp, no futuro a gente tem outros produtos em mente, mas de forma que essa IA ela possa ser útil em uma venda. Então, por exemplo, você deu o exemplo ali da Air AI, né? Ali é um exemplo de telefone. A gente está criando algo nessa linha para o WhatsApp. E, assim, o que é uma coisa que a Kézia falou aqui, né? A engenharia de prompt é algo extremamente complexo e não é qualquer pessoa que consegue fazer isso de fato, ou se a pessoa se dedicar a fazer isso, provavelmente você deve ter demorado um bom tempo para dominar isso, né? Na verdade, em 2019, eu trabalhei numa cervejaria lá na Califórnia, e aí era muito complexo fazer a utilização das máquinas, eles já utilizavam a inteligência artificial para isso, e aí para que eu pudesse aprender a fazer cerveja na época, eles me colocaram num curso básico como se fosse um curso de programação para inteligência artificial. Então, de lá de trás, de 2019, quando ainda eles estavam elaborando uma versão do GPT-1, que era, tipo, assim, básico do básico do básico, foi que eu fui tomando toda essa questão de engenharia de prompt. Mas, de fato, sim, leva um tempo, todo um raciocínio lógico para você seguir um passo a passo e criar. É exatamente isso. E a gente percebeu isso como uma oportunidade de fazer com que um software que a gente está desenvolvendo, possa fazer essa engenharia de prompt por trás de forma extremamente direcionada e simplificada para um dono de negócio que não tem nenhuma noção de tecnologia possa utilizar isso dentro do WhatsApp. Então, ao longo dos próximos meses, a gente vai lançar essa nova versão e, basicamente, o dono desse pequeno negócio ele vai poder ir lá, subir todas as informações de uma forma muito simples, muito direcionada, com alguns templates de acordo com o uso. Muito bom. De forma que ele possa ter algo pronto ali em, 30 minutos dentro do WhatsApp dele. Muito bom. Então, gente, uma das coisas que deu para captar muito aqui do que o Gabarra está falando é relacionada à oportunidade que existe hoje de você, inclusive, ter soluções de inteligência artificial dentro do seu negócio
para oferecer para os clientes, como é o caso da Green. Tem várias coisas que a gente consegue oferecer para vocês hoje de inteligência artificial que a gente precisa. Com quem que eu estava falando hoje, mas com o Erickson? Cadê o Erickson? Do quanto é uma coisa que a gente precisa correr, de começar a entregar essas soluções também para vocês. E, então, existem milhares de oportunidades, e, inclusive, dentro disso, eu queria falar com o Lang, que foi uma das coisas que a gente conversou ontem bastante ali. E o Lang é um cara que eu, até agora, não sei realmente se é ele mesmo que está aqui, ou se é um IA que ele montou e ele gravou um áudio e ele está de casa mandando um áudio para estar aqui agora. Conta um pouquinho sobre isso. Mas a ideia é, cara, mais uns 6 meses assim, eu vou estar em casa e aqui vai estar um holograma, alguma coisa do tipo. Conta aí um pouco o que você faz. Então, cara, a minha pegada é muito parecida com a de vocês. É ajudar as pessoas, através da inteligência artificial, a ganharem tempo, a conseguirem fazer coisas que elas não conseguem, ou porque não tem tempo, ou porque não tem habilidade, sem a inteligência artificial. Então, a pegada é bem essa. O meu foco hoje em dia é produção de conteúdo. Aquele cara que é um empresário, um empreendedor, alguém que sabe da importância, por exemplo, de produzir conteúdo, de ter uma frequência de postagens, de ter daqui a pouco um canal do YouTube, como esse cara faz, tipo, mesmo trabalhando de manhã das 6 às 19 horas, para mesmo assim conseguir produzir alguma coisa. Então, a resposta para isso é a IA, inteligência artificial. Então, a gente pode fazer clones, treinar, então, através de um vídeo. Pega um vídeo aqui, deu nessa conversa, treina a IA e depois só através de um texto lá, ela vai pegar, imitar o movimento de boca e tudo mais. Pode traduzir, fazer em inglês, alemão e tudo mais também. É uma parte que ainda está meio que engatinhando, tem bastante erros, mas é uma coisa que eu vejo com muito potencial, inclusive para todos nós aqui, para a gente internacionalizar os nossos negócios. Tá? Isso é o grande... do meu negócio digital, que eu vejo assim, é o próximo grande salto, eu conseguir levar a minha mensagem para espanhol, inglês, japonês, qualquer outra língua, sem eu precisar ter uma grande estrutura, sem eu precisar ter uma equipe de tradutores ou ter dubladores. Então, nesse sentido, cara, as possibilidades na produção de conteúdo são, cara, incríveis. A gente estava falando antes ali, eu e o Erickson, sobre criar conteúdo de forma onde a pessoa não apareça, tipo, criar um avatar, também é uma outra possibilidade, uma coisa que não é o meu nicho ensinar as pessoas marketing digital, mas eu vejo que vocês que estão nesse nicho podem aproveitar muito essa questão de, tipo, o cara, ele quer colocar um infoproduto no ar, ele quer colocar um infoproduto para vender, porém ele tem timidez, ou ele não tem traquejo com a câmera, então existem soluções para isso também. Uma das coisas que a gente estava conversando ontem, eu queria aproveitar para já fazer uma validação. Pode ser? Bora. O Lang estava falando, cara, eu preciso criar um high ticket. Eu acho que foi, não sei se ele chegou a conversar com mais alguém, buscando ideias de high ticket. E uma ideia que eu dei para ele, eu queria validar com vocês aqui. Tem a opção dele ensinar as pessoas a fazer isso, ou de verdade, tem a opção dele montar uma estrutura de clone da pessoa, de voz, de texto, gera tudo para produção de conteúdo e ele vender para você por R$10 mil, por exemplo, um gerador de conteúdo, máquina de criação de conteúdo. Máquina de geração de conteúdo com clone seu que vai falar, que vai gerar conteúdo para você, toda hora que você precisar de algum conteúdo, você joga lá. Você não precisa aprender a fazer, você só precisa jogar o conteúdo que você quer e o teu clone vai gerar esse conteúdo para você. Por curiosidade, isso faz sentido? Alguém teria interesse numa parada dessa? 2 vezes? 2 clones? Legal, tá validado, então. Gente, agora é o seguinte, isso. Aí agora a gente abre para dúvidas, manda. Rapidinho, sobre essa questão da criação de conteúdo. Hoje eu tenho, nesse momento, mais de... Acho que a gente deve estar com 37 ou 38 criativos rodando com o avatar e nenhum foi eu que fiz. Que massa. Todos, porque eu tinha essa puta dificuldade que todo mundo tem de criar conteúdo, e aí viagem e tal, grava vídeo, não sei o quê. E aí a minha equipe desenvolveu, e aí a gente dublou minha voz, dublou 3 modelos de avatar diferentes,
E aí o que a gente faz? A gente está fazendo esse clone principal e trabalha edição com o banco de imagem. Então começa os primeiros 5 segundos comigo, o banco de imagem, eu apareço na metade, apareço no final, chamada para ação, eu vou te ajudar, o clone ainda faz assim no meu peito, eu vou te ajudar, aperta aqui. Então, assim, é surreal. E essa máquina de criação de conteúdo é uma coisa que todo mundo do digital, pelo menos, vai querer. Eu tenho isso pronto, mas porque eu tenho um time de IA lá dentro da minha empresa, entendeu? Os meninos prodígios de 21 anos lá que desenvolveram isso com as ferramentas. Mas é um puta negócio, ó, e tá dando ROI. Tá dando ROI. Caramba, Muito bom, vale muito a bom. pena. Dá Boa, muito certo. Guga. E é uma coisa de potencial pro pessoal do digital, só que para toda a galera do offline. Sinal de sorte, hein? Vamos nessa. Dúvidas, gente? Eu tenho uma dúvida também. Cara, então, eu trabalho com o YouTube, o meu canal é tudo em português, né? Só que o meu nicho está muito hypado lá fora, em inglês e espanhol e tal. Eu sei que existem inteligências artificiais já que fazem essa tradução, pegar um vídeo já pronto, traduzir para outra língua e meter marcha no canal. Só que das inteligências que eu conheço, todas têm um limite de, por exemplo, de, sei lá, de 5 minutos de vídeo, ou então de 10 minutos de vídeo, entendeu? E o meu conteúdo, às vezes, é um pouco maior, de 15 minutos, 20. Existe alguma, ou então você sabe alguma forma que consiga pegar um vídeo maior assim e traduzir para outro idioma? Hey Jane, tu usa? Realmente tem essa limitação. Uma outra coisa que eu tenho observado nesse tipo de IA, quanto maior é o conteúdo, parece que ela vai perdendo a qualidade. Então, o que eu sugiro as pessoas fazerem em trechos menores? Tipo, pega um teu vídeo ali de 15 minutos e corta ele em 5 pedaços. E aí depois que tu tiver pegado, dublado tudo, pega e leva para o CapCut, para o Premiere e junta novamente. Ainda é uma gambiarra, mas ainda é o que mais dá resultado. E outra coisa, o HeyGen, ele tem aquela limitação no próprio plano em si, que tu consegue fazer no máximo tantas horas e tal. Então, acaba se tornando uma coisa cara para muitas pessoas. Então, o que a gente tem que fazer, o que eu sugiro os meus alunos a fazerem, é misturar. Tipo assim, começa contigo falando ali, dando uma apresentação, corta, bota um PowerPoint, alguma coisa, e aí tu consegue só o áudio dublar. Aí o áudio está dublado, só que tu não está aparecendo, então tu consegue usar lá na Eleven Labs a dublagem do áudio. É uma das formas que melhor está funcionando atualmente, enquanto as ferramentas ainda estão com essa limitação, né? Gabs, uma observação importante também para a galera que está começando a usar essas ferramentas de inteligência artificial para internacionalizar, traduzir e tudo mais. Por exemplo, uma coisa que eu percebi muito ao usar a tradução dessas inteligências. Hoje eu falo inglês e espanhol, e aí quando eu peço para o ChatGPT, por exemplo, ou qualquer outra inteligência artificial traduzir, é muito vago. Então, para quem aqui já, de fato, já internacionalizou ou já tentou vender? Bom, quando você coloca lá traduza para espanhol esse script aqui, ou alguma coisa do tipo, ele vai te dar um espanhol muito fuleiro mesmo. E quando o lead de lá, ele vê aquela tradução, ele fala, ok, esse cara ele não é daqui, pode ser que isso interesse ou não, mas de fato você entender para qual país você está vendendo primeiro. Então, tem toda aquela segmentação, a gente sabe que existem países que vendem mais, como México, Colômbia, Peru, por exemplo, e você pegar toda essa questão do dialeto desse país. Então, por exemplo, quando eu vou traduzir alguma coisa para o México, eu coloco lá, traduza todo esse script para espanhol mexicano, nativo, fluente, utilize gírias, de fato, com que não fique tão formal, mas também nem muito informal, porque, de fato, o ChatGPT, se você coloca só espanhol, ele vai traduzir ou um espanhol muito fuleiro, ou tipo espanhol da Espanha. Então, de fato, ter essas segmentações detalhadas ajudam muito na conversão, porque a cultura deles é totalmente diferente para esse tipo de percepção. Muito bom. Tem mais uma... Alguém Posso só complementar? Manda abraço. Show. 2 dúvidas. Uma, por exemplo, no nosso vídeo aqui, a gente também escreve coisas no vídeo em português. Queria saber se a inteligência também consegue já traduzir
ou se tenho que, de fato, editar o vídeo todo de novo em inglês. E, por exemplo, emoções, entusiasmo. Vamos supor, no meu caso, por exemplo, aqui, a gente tem um canal de mercado financeiro, né? Quando a gente faz a operação lá e dá o win, ele que grava o vídeo aqui, ele comemora, né? Não sei o que, fala mais alto. A tradução também pega esses picos de energia, assim, de fala ou não? Ou é uma tradução linear, assim, sabe? Sem muito entusiasmo. Não, a dublagem, sim, ela costuma pegar. Ela causa algumas aberrações, assim, uma coisa que fica nada a ver, a gente vai ter que ir corrigindo, vai ter que ir acertando, né? E qual que era a primeira questão? Ah, a questão da legenda, né? Cara, pelo que eu entendi é o seguinte, tu tem um vídeo em português e tu quer colocar a legenda em inglês. Na verdade, não é legenda. Às vezes, por exemplo, assim, a gente está passando um conteúdo e a gente quer reforçar alguma coisa, entendeu? A gente escreve ali no vídeo. Aí fica gravado lá no vídeo, lá em português. Queria saber se a inteligência ela altera automaticamente. Isso ainda, cara, vai ter que ser manual, a edição de vídeo. Tem um formato que dá para fazer, que já gera automático, sim. Que, cara, eu testei uma ferramenta de criação de vídeo esses dias absurda. O que eu estava montando, né? Um fluxo que eu digo, eu quero um vídeo que fale sobre tal assunto. Aí roda lá dentro do N8N ou do Make, gera o texto do conteúdo desse vídeo, depois imputa nessa ferramenta esse conteúdo e essa ferramenta tem um banco de vídeos que ela faz esses vídeos com lettering e representando o que você está falando. Então, o expert estava no café tomando um mocato, sei lá o que, como é que é moquiato hoje, que o Antônio foi tomar, ficou na minha cabeça. Aí aparece uma cena no café, um cara sentado tomando com o lettering que você quer. Então, se você une essas duas paradas, que é mais ou menos o que o Google falou que ele está falando, o que o Lang falou? O vídeo, quando fica muito longo, começa a perder qualidade. Então, você vai fazer um vídeo de 1 minuto, 30 segundos você aparecendo, depois você pode gerar automático essa segunda parte do vídeo já com áudio, com imagem, com tudo pronto nessa outra ferramenta e você pluga um no outro. Aí, quero criar em inglês. Velho, traduz o texto, bota o texto em inglês, ele vai criar o mesmo vídeo falando com a voz e aparecendo as imagens que você quer com os textos em inglês. E aí você faz 2, 3, 4, 5, gera 2, 3, 4, 5 vídeos em idiomas diferentes, gera esse primeiro em idioma diferente e vai conectando. Esse é o inglês, esse é o português, espanhol, árabe, japonês. Isso, mas aí no caso o primeiro vídeo já precisa ter sido pensado nesse formato, né? Não pode reaproveitar uma coisa que tu já tem. Você gera de novo, no mesmo texto. Mas, gente, outras dúvidas? Ninguém? Tá todo mundo de boa com IA já? Manda abraço. Bom dia. Bom dia. Kézia, você falou, ou vocês assim, você falou questão de cultura, né? Tem um case, é uma coisa que a gente está vivendo agora, inclusive, que já é uma escola nos Estados Unidos, tem muito muito aluno brasileiro e vive de indicação e fatura milhões. Está mirando em outro país, tipo Japão, China, tal, para trazer para os Estados Unidos. E a cultura é totalmente diferente, parte do americano e quer buscar um lead lá fora. Esse prompt, enfim, você definir cultura, tal, tem algum caminho que, eu quero falar exatamente com o japonês, com o chinês, que, ele fala em inglês, não traduz no inglês, então tem essa barreira, a gente está conseguindo trazer de algumas formas, mas aí ainda não conseguia acertar na cultura, sabe por quê? Parte da cultura americana, primeiro, que a escrita é totalmente diferente, não conecta com o japonês, por exemplo, para fazer esse meio de campo. Tem algum caminho que você já usou, alguma coisa do tipo assim? Então, quando você vai fazer para um país específico, eu sempre indico, por exemplo, você pegar um vídeo geral do YouTube, de fato, onde, por exemplo, o japonês explica como que é a rotina dele ou a cultura dele, de fato. E aí você começa a fazer essa pesquisa mais básica e perceber como que é a dinâmica desse japonês que fala inglês, enfim. E aí, depois disso, você consegue transcrever toda essa metodologia e você pode criar um próprio robô ou você abre o próprio ChatGPT, por exemplo, e coloca, olha, eu preciso que você traduza isso aqui baseado na rotina de um japonês que fala inglês. Porque, de fato, é muito divergente. E a gente tem um grande amigo, o Spray lá, que vende só Latam. E aí, uma vez eu fui ajudar ele com uma tradução, com um copy, enfim.
E ele falou, olha, não tá bom, porque de fato não se assemelha à cultura da Venezuela. Você está falando mais com uma cultura de um mexicano ou de um colombiano, e o que ele fez? Ele falou, olha, assiste esse vídeo aqui para de fato você entender como que é a nossa cultura. Beleza, eu fui lá, transcrevi tudo, joguei para a inteligência artificial, ela entendeu de fato como que era todo aquele passo a passo, mas não só entender ou o dialeto ou como é a rotina, mas de fato entender como que essa pessoa é no dia a dia. Por exemplo, nós brasileiros temos uma dinâmica, o americano tem outra totalmente diferente. Então é de fato entender essa persona para que isso esteja ligado também a essa tradução. Muito bom. Mais uma? Boa, manda. Sou eu mesmo? Amarelo com azul. Ei. Pronto. Boa. Gente, de uma forma prática, eu gostaria de entender, por exemplo, como eu posso usar uma quantidade grande de conteúdos que eu tenho gravado, de assessorias, mentorias e consultorias, né? Eu queria uma sugestão de vocês. Então, eu tenho centenas de horas de gravações, atendendo clientes, dando suporte, mentorias gravadas. Na cabeça de vocês, como eu poderia utilizar melhor esse conteúdo, né, transformando em uma solução para cliente ou algo do tipo, usando IA? Posso dar um gás? Uma ideia? Aí depois eu já abro. Você tá onde? Essas gravações, elas estão onde? Todas gravadas em um arquivo na nuvem. Mas na nuvem o quê? Um Drive? No Drive, por exemplo. O YouTube tem uma função maravilhosa, que é você... Qualquer vídeo do YouTube, no canal do Lang, por exemplo, eu entro no vídeo do canal do Lang, aí eu clico para ver a descrição, aí lá embaixo, no finalzinho da descrição, tem assim, ver legendas. Aí você clica ali, aí abre do lado do vídeo a legenda. Aí você clica num botãozinho para ocultar o timing, da onde aquela legenda está sendo gerada do vídeo, e você tem só o texto daquele vídeo. Ô Gabs, tem uma extensão chamada YouTube Summary for ChatGPT. Depois eu posso botar lá no grupo. Qualquer vídeo também, ele já vai te dar a transcrição assim do lado, clicou, já te dá automático, assim, bem prático mesmo. Aí você joga num agente essas transcrições, velho, com o agente você faz o que você quiser, conecta onde você quiser. Tem uma IA também, Rodrigo, não sei se vocês já viram por aí as estratégias, por exemplo, Pablo Marçal está usando a estratégia de clipadores, né? Como que funciona essa estratégia de clips? Que eles fazem de forma bizarra, massiva. Existe uma IA chamada Opus Clip. Essa IA, ela possui uma inteligência ali, enfim, que ela identifica momentos específicos e frases que de fato possam ser virais. Então, é uma ferramenta paga, mas, por exemplo, você gravou, cara, uma aula sensacional. O que eu indico? Vocês já gravaram uma aula intencional de conteúdo, que daquela aula você possa tirar vários conteúdos. Você joga o link nessa IA e ela faz múltiplos cortes automáticos. Então, são cortes que, de fato, já tem um pico ali, tipo, como se fosse um pico viral, né? Então, você já tem conteúdo ali, ABS, ele te dá a pontuação, essa pontuação aqui é 9.9, tem chance disso, 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 você fala disso, disso, disso. Então, ela é bem interessante também para você pegar todo esse conteúdo e jogar ali e ele cortar automaticamente. Uma coisa interessante também é você pegar esse agente, né, faz as transcrições desses vídeos e cria um suporte personalizado no WhatsApp. Então, uma forma, de repente, até de você oferecer um número separado ali só para suporte, seus alunos ali, de repente. Você falou, olha, aqui a gente tem uma inteligência artificial treinada com toda a nossa base, com, sei lá, dezenas, centenas de horas aqui de conteúdo, onde você pode ter um acesso prático. E a intenção inicial disso, eu acho que não seria você substituir o suporte humano, mas você ter um a mais que esse seu cliente ele possa utilizar. É bem interessante. E um complemento do complemento do complemento, existe uma API que chama Evolution, eu não sei se viu a última versão agora, para conectar no WhatsApp o agente, você consegue atrasar o envio do webhook para gerar a resposta da inteligência artificial. Logo, a pessoa, normalmente a gente, seres humanos, conversa no WhatsApp, que nem o Leandro está fazendo enquanto não presta atenção aqui, a gente conversa mandando várias mensagens, estou brincando, várias mensagens, e espera uma resposta.
Com a nova API da Evolution, ela aguarda o tempo que você quiser, tipo 1 minuto, para depois que mandou todas as mensagens, manda esse token com todos esses dados e a inteligência artificial gera uma resposta e manda uma resposta só. Então isso é muito maneiro. Desse formato de WhatsApp, é lindo. Você tem um suporte no WhatsApp com inteligência artificial nesse formato. Show. Uma outra coisa legal que dá para fazer, então, a pegada é essa, transcreve os teus vídeos e cria um GPT personalizado do especialista, que pode fazer várias coisas, cara. Ele pode dar dicas, ele pode dizer como você é um mentor, por exemplo, é o meu mentor virtual. Uma coisa muito simples de fazer, que tu pode tanto vender quanto entregar de bônus ou acoplar o produto. Como se fosse um clone seu, entendeu? Uma assinatura. Perfeito, porque baseado nisso, né? Todos, obrigado. Baseado nisso, o que eu estava pensando é exatamente pegar todo esse conhecimento e ter meio que uma réplica minha, um clone meu, dentro de uma ferramenta que a gente vende de gestão financeira, e a pessoa, através da gestão financeira, tem um consultor 24 horas lá dentro. Isso é mole de fazer, velho. Mole. Depois a gente senta e conversa. Animal. Vamos para a última, que o nosso tempo estourou aqui. Ok. Você tinha trazido algumas pontuações ali, dizendo que a IA é bem pragmática. Confesso que eu posterguei até hoje essa questão de IA. Eu faço esse trabalho braçal, mas eu já entendi que eu vou ficar para trás se eu não inserir a IA dentro do meu negócio. Para a parte de produção de conteúdo, eu vi algo mágico aqui. Você até trouxe aqui a questão do contexto, das informações, das regras, de você trazer a CTA dentro de cada construção. Mas uma dúvida, se seria possível. Já respondeu a primeira pergunta. Então, eu consigo criar um clone para conseguir executar o que eu tenho que pôr a mão na massa para fazer hoje. Por exemplo, a pessoa me contrata, ela quer que eu crie o conteúdo para ela, porque ela tem essa grande dificuldade. Então, eu que vou fazer a parte de curadoria, vou estudar o mercado, o nicho, o que funciona, o que não funciona, etc. Eu consigo, então, eu tenho que treinar, no caso, eu teria que criar uma IA para mim, ou já existe algum aplicativo que eu posso chegar lá e falar, ó, esse aqui é o nicho, essa aqui é a expertise dela, cria um conteúdo em cima disso. Tem uma IA específica, ou vocês ajudam a gente a criar um clone de cada mentorado meu, vamos supor, porque eu gasto muito tempo produzindo conteúdo para esse meu mentorado, por exemplo. Criando copy, né? Você já me deu uma super dica aqui. Bom, como ele falou aqui, né, que a Kézia já está envolvida mais numa relação mais complexa, eu gosto muito de fato, ensinar a pessoa como construir essa engenharia de prompt, porque, de fato, você já consegue criar o seu próprio clone com essa engenharia. Aí, no caso, você cria isso. Oi? Você cria isso. No caso, eu ensino a criar, mas também depois eu posso te ajudar, não tem problema nenhum. Mas a questão é que... rapidinho, tá, Gabi? Só, eu sei que o tempo acabou ali. A inteligência artificial, como que ela funciona em si? Ontem a Érica mostrou aqui a diferença entre cérebro, mente e inteligência. A inteligência artificial é a mesma coisa. A inteligência artificial é como se fosse o nosso cérebro. Aí a gente tem outros termos mais técnicos, que é o quê? Machine Learning, que é como se fosse a inteligência, e tem o Deep Learning, que é como se fosse a nossa mente. Quando você começa a alimentar a própria inteligência, né? Você começa a alimentar o cérebro, você está, de fato, treinando a sua mente para ser o seu clone. Então, não é que ela vai executar, por exemplo, 100% de forma assertiva tudo que você colocou ali. Ela já começa a criar diretrizes a partir do que você alimentou. Então, a gente sabe que 1 mais 1 é 2. Então, a inteligência artificial, da mesma forma, fala, opa, ela alimentou 1 mais 1, eu tenho que entregar 2. Mas, de fato, ela pode entregar 2 mais alguma coisa. Então, isso é bem interessante também para que você comece a criar diretrizes dos seus processos. Então, se as pessoas precisam ter um clone seu, da onde que você vai partir? Você tem que ter essas suas diretrizes claras, qual é a sua metodologia, qual é o seu processo, para que, de fato, você consiga alimentar a inteligência artificial de forma correta. Não adianta você falar, eu crio o conteúdo dessa forma, disso, disso e disso. De fato, tem que ter uma diretriz clara. Então, número 1, eu faço assim, número 2, eu faço assim, número 3, eu faço assim, porque, de fato, ela vai ser muito pragmática. Então, não adianta eu jogar um conteúdo aleatório e falar, ela vai adivinhar o que precisa ser criado. Então, isso aí é bem importante também.